Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terça-feira, 6 de outubro de 2026. 27ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a Igreja de Deus e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu o pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue nem subi, logo, a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e, depois, voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas tinham ouvido dizer que aquele que, antes, nos perseguia, está agora pregando a fé que, antes, procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 138. Conduze-me no caminho para a vida, ó Senhor. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto, de longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando, os meus caminhos vos são todos conhecidos. Fostes vós que me formastes as entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Que prodígio e maravilha as vossas obras! Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis, nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis, quando eu era modelado ocultamente, era formado nas entranhas subterrâneas. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado, e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha, com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. A palavra de Deus hoje ilumina a vida da comunidade com o testemunho de Paulo, a atitude de Maria e Marta, e o chamado missionário de todo batizado. No mês missionário, a palavra nos convida a colocar Cristo no centro, viver a fé em comunidade e testemunhar o Evangelho com coragem e esperança. São Paulo recorda sua conversão, de perseguidor da Igreja a apóstolo dos pagãos. Historicamente, Paulo viveu em um contexto de forte identidade judaica, mas sua experiência de Cristo ressuscitado o transformou radicalmente. Ele não buscou legitimação humana, mas deixou-se conduzir pela graça.
Isso mostra que a missão nasce do encontro pessoal com Cristo e não de projetos humanos. A igreja primitiva reconheceu que aquele que destruía agora edificava, e glorificava a Deus por sua causa. Hoje, somos chamados a testemunhar como Paulo, não por mérito próprio, mas pela graça que nos alcança. A fé não é privada, mas comunitária, e deve se traduzir em compromisso com os irmãos, especialmente os pobres e marginalizados. O episódio de Marta e Maria em Betânia revela duas dimensões da vida cristã: ação e contemplação. Marta representa o serviço, Maria a escuta da palavra. Jesus não despreza o trabalho, mas lembra que a prioridade é estar com ele. No contexto social da época, a hospitalidade era um valor fundamental, mas Jesus ensina que a verdadeira acolhida é abrir o coração à palavra. Na vida concreta, muitas vezes nos sentimos como Marta, sobrecarregados com família, trabalho, preocupações sociais. Mas o Senhor nos chama a não perder o essencial, a escuta de Cristo, que dá sentido ao serviço. A missão nasce da contemplação e se traduz em ação transformadora. Todo batizado é chamado a ser discípulo missionário. A comunidade é convidada a anunciar o Evangelho no cotidiano. Ou seja, no trabalho, na escola, na família, na luta por justiça social e no cuidado com a criação. A fé não pode se fechar em si mesma, deve ser testemunho público de esperança. Hoje, diante de desafios como desigualdade, violência, crise ambiental e desânimo espiritual, a palavra nos anima: Cristo é o centro, e com ele podemos transformar a realidade. Como Paulo, somos enviados a anunciar a fé que liberta. Como Maria, precisamos escutar. Como Marta, devemos servir com amor. Maria é modelo de discípula missionária, escutou a palavra, guardou-a no coração e a colocou em prática. Sua presença une o povo em torno da fé simples e confiante. Ela nos ensina a escolher sempre a melhor parte, estar com Cristo e servir os irmãos. A palavra de Deus hoje nos convida a três atitudes: cristocentrismo, colocar Jesus no centro da vida. Missão, testemunhar o Evangelho no cotidiano, como Paulo. Marianidade, confiar na intercessão de Maria, mãe e padroeira. Assim, a comunidade é chamada a viver a fé de forma ativa e comprometida, unindo palavra, missão e esperança. Que possamos escutar, servir e anunciar, para que todos glorifiquem a Deus por nossa causa, como aconteceu com Paulo. Oremos. Senhor Jesus, palavra viva que se fez carne, nós nos colocamos diante de Ti, como Maria aos Teus pés, para escutar e guardar em nosso coração aquilo que dá sentido à nossa vida. Tu és o centro, o princípio e o fim, e em Ti encontramos a paz que Marta buscava em meio às suas preocupações. Ensina-nos a escolher sempre a melhor parte, estar contigo, para que o nosso serviço seja fecundo e cheio de amor. Pai de misericórdia, que revelaste Teu Filho a Paulo e o transformaste de perseguidor em missionário, renova também em nós a graça da conversão. Que o nosso testemunho seja luz para os que ainda não Te conhecem. E que a nossa vida seja anúncio da fé que liberta e salva. Dá-nos coragem para viver como discípulos missionários, sem medo de proclamar o Evangelho nas ruas, nas casas, nos trabalhos e nas escolas, para que todos possam glorificar o Teu nome. Mãe Aparecida, Senhora da fé simples e confiante, intercede por nós. Ensina-nos a guardar a palavra no silêncio e a oferecê-la no serviço. Une o povo brasileiro em torno da esperança, fortalece nossas famílias, consola os pobres e anima os jovens a serem construtores de um mundo novo.
Espírito Santo, sopro de vida, guia-nos no caminho da missão. Que a nossa comunidade seja sinal de fraternidade, justiça e cuidado com a criação. Que a fé que professamos não seja fechada em nós mesmos, mas se torne compromisso com os irmãos. Senhor, conduz-nos no caminho para a vida. Que, como Paulo, possamos anunciar com ousadia, como Maria, escutar com amor, e como Marta, servir com dedicação. Que a nossa fé seja viva, comunitária e missionária, e que em tudo possamos glorificar a Ti, que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.